Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mestre da Riqueza. Meus amigos, eu tentei, eu juro que eu tentei. Eu estou aqui toda semana com vocês, falando sobre bons ativos, boas oportunidades, sobre uma esperança de uma economia que pudesse vir à frente, mas a coisa tá difícil. Eu juro que eu tentei, mas dá vontade de desistir? Dá vontade de desistir. O governo aqui não ajuda, não tem jeito. Enquanto nos Estados Unidos a gente está vendo o governo por lá reduzir taxa de juros, conseguiram controlar a inflação, aqui a gente não consegue controlar a inflação. A gente está no caminho inverso. Aqui no Brasil nós estamos falando em alta da taxa de juros, o que é péssimo para a economia. Lá nos Estados Unidos a gente está falando em baixa de taxa de juros. E mesmo que eles estejam agora caindo a taxa de juros lá nos Estados Unidos, a Bolsa Americana só trouxe lucro para os investidores, só trouxe lucro para os acionistas. Eu vou mostrar aqui para vocês, a Bolsa dos Estados Unidos fechou em alta, Não fechou o ano ainda, mas se a gente pegar os últimos 12 meses, em alta. No ano, super alta. Aqui no Brasil, em queda. E aí a gente pensa, Será que vale a pena tirar todo o patrimônio do Brasil e mandar para os Estados Unidos? Porque lá é mais sólido, lá tem boas oportunidades. Bom, nós vamos falar tudo aqui nesse vídeo, tá certo? Agora, o governo realmente não está ajudando. E isso faz a gente pensar realmente em ir embora aqui do Brasil, tirar o nosso patrimônio aqui do país. E o pior ainda, Olha essa notícia, olha o que o governo está pensando em fazer. Tem que tirar de alguém, diz Lula, sobre taxar milionários para aumentar a isenção do imposto de renda. Bom, e o que essa notícia quer dizer? O presidente Lula, ele chama essa questão como justiça fiscal. Tá? Porque na cabeça do Lula e da sua equipe, os ricos estão pagando menos impostos que os pobres e os pobres estão sendo prejudicados nessa questão. Então, na cabeça dele, seria uma questão de justiça social e redistribuição de renda, Que me lembra muito até um pensamento aí do socialismo, Não vou falar comunismo, até porque na minha consciência nem existe comunismo no Brasil ou no mundo, tá? Porque o comunismo, o que ele diz, Que você tem que pensar numa questão coletiva, uma redistribuição de renda, mas não pode nem ter um partido político tomando conta disso. É o que eu estudei, tá certo? Você pode discordar de mim. Agora, o socialismo é praticamente o comunismo com algumas questões aí mais brandas, O comunismo é mais radical, digamos assim, que até pode usar a força para conseguir aquilo que ele quer. Bom, mas, enfim, não estamos falando aqui sobre história do socialismo nem comunismo, tá certo? Mas o que acontece? Na minha opinião, o governo está tentando achar oportunidades de captar mais dinheiro. Via o quê? Via impostos. Porque, infelizmente, o governo geriu muito mal o dinheiro. Mas não é de hoje, já vem de muito tempo isso. O Brasil tá meio perdido desde a época dos índios, desde a descoberta do Brasil, tá legal? Isso nunca mudou aqui no Brasil, E as oportunidades sempre vêm e vão aqui no Brasil, e se você souber aproveitar, você vai se dar muito bem, isso é fato. Mas essa questão de você taxar os milionários nada mais é do que você cobrir os rombos aí da má administração pública. Essa é a minha opinião, tá certo? E que não dá certo, tá bom? Por quê? Na prática, isso não funciona. No papel é muito bonitinho, mas na prática isso não funciona, tá certo? Se você fizer um estudo, você vai entender o seguinte, que os mais ricos estão tirando o patrimônio do Brasil, indo para os Estados Unidos, indo para a Arábia Saudita, indo para Portugal, porque lá você tem uma questão fiscal mais branda, que convida os milionários a chegar lá. Aí você vai falar, André, mas porra, os milionários realmente têm que pagar mais. Mas não adianta, porque eles vão tirar o dinheiro do Brasil, eles vão tirar os investimentos daqui, eles vão gerar menos emprego aqui e vão embora. No final, quem vai pagar a conta é o mais pobre. Então nada mais é do que um discurso muito bonitinho, mas que não funciona. Dá uma olhada nessa notícia. Ao menos 800 milionários devem mudar para outros países, indica estudo. E aí você vai se colocar no lugar deles. Pô, os caras são mesquinhos, são ignorantes? Não. Pô, o que está acontecendo? A gente vê aqui no Brasil, o governo está doido para taxar os dividendos, que ações aqui no Brasil e fundos imobiliários são isentos de cobrança de imposto de renda, a gente sabe. Boa parte do Congresso é contra, Eu nem acredito que vai acontecer isso, mas pode acontecer, o governo está louco para captar mais dinheiro. Tem a questão do imposto sobre herança, que eles querem aumentar, ou sobre grandes fortunas. Então, esse milionário ou bilionário, ele vai querer proteger o patrimônio da família. Você faria o mesmo, eu faria o mesmo também, tá? E aí você vai acabar mandando para um outro país o teu dinheiro, os seus investimentos, a tua empresa, talvez. Você vai acabar até mudando de país, tirando oportunidades aqui de quem está precisando. Então, na minha opinião, esse já é um ponto, que me deixa descontente, com a questão do Brasil nos dias de hoje. Mas tem outras questões acontecendo aqui no Brasil, pessoal, que me preocupam muito. Olha essa notícia,
Beneficiários do Bolsa Família gastaram 3 bilhões de reais com bets, isso em agosto de 2024. E aí o governo, em contrapartida, já está querendo o quê? Olha essa notícia, o governo vai bloquear o uso do cartão do Bolsa Família em bets. Mas que não dá nada. Você pega o teu cartão do Bolsa Família, sei lá, você vai sacar o dinheiro, vai usar como você quer. Você vai achar uma outra forma de gastar isso aí nas bets. Você pode até comprar o supermercado pro teu amigo te dá em dinheiro, você vai gastar. É uma forma que o governo está fazendo para evitar esse tipo de coisa, porque pegou muito mal pro governo brasileiro essa questão do Bolsa Família, do assistencialismo, que é o que o governo de esquerda defende bastante mesmo, a gente sabe disso, que é o assistencialismo, que é o Bolsa Família, que é aquela ajuda pro mais pobre, né? Ao invés de você educar o mais pobre, deixar ele mais inteligente, ele conseguir empreender, conseguir conquistar o próprio dinheiro, muitas vezes você vai lá e entrega o peixe na mão dele ao invés da vara para pescar. E eu não concordo com isso, né? Acho que muitas pessoas precisam do Bolsa Família, mas acho que o sistema tinha que ser diferente. A gente tem que educar, a gente tem que levar educação, que é o que a gente está fazendo aqui nesse canal, levar educação financeira, né, para o máximo de pessoas que a gente pode, que é dessa forma que a gente consegue mudar um pouquinho o Brasil. Mas, enfim, né? A gente está vendo aqui que muitas pessoas do Bolsa Família estão caindo nas garras das bets, estão caindo nas garras do jogo do tigrinho. Isso aí também me deixa muito preocupado, porque o que me leva a crer? Que boa parte da população está ignorante. Né? Em vez de investir o seu dinheiro, vai apostar o seu dinheiro. E, gente, aposta não é investimento. Não tem como você apostar o seu dinheiro como investimento. Não dá. Até porque a gente sabe que tem corrupção, tem manipulação, até mesmo em jogo de futebol. A gente já viu aí no histórico juízes sendo comprados. Tá certo? Então, me preocupa muito essa questão também do governo aumentar o rombo público para sustentar o assistencialismo, ao mesmo tempo a gente não tem educação para essas pessoas conseguir investir. E aí tudo isso me leva a pensar, poxa, será que vale a pena eu desistir de ter meu patrimônio no Brasil e mandar para fora? Mas vamos falar mais aqui nesse vídeo, tá certo? Antes de mais nada, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal. Vem aqui em cima, já aperta o botãozinho também de inscrever-se, junto com o sininho. Tem um sininho ali, aperta ele. Também coloca todas as notificações, que é muito importante, tá legal? Mas vamos dar uma olhada agora no Boletim Focus. É um relatório que sai toda segunda-feira e a perspectiva dos maiores economistas do Brasil, né, divulgado pelo Banco Central, inclusive no site do Banco Central, quanto à perspectiva do dólar, da Selic, da inflação para os próximos anos. E é muito importante a gente analisar esses dados. Olha aqui, a inflação, né, que infelizmente saiu de controle aqui no Brasil. Então, há 4 semanas ela estava em 4,37%. Né, a perspectiva de fechar o ano de 2024. Há uma semana, 4,39, subiu. E agora subiu de novo para 4,50. Só que em 2025 também subiu, né, de 3,96 para 3,99. Então, mostra que talvez a gente ainda vai entrar em 2025 com algum tipo de problema, tá? Quanto à questão aqui do dólar, a projeção subiu de R$ 5,40 para R$ 5,42, né? Então, para aqueles influencers que falavam que a realidade do dólar era 4,50, e eu falava para vocês aqui, benditos, parem de cair nessas promessas. O dólar é para cima, pode recuar um pouco, mas é daqui para cima. Eu não duvido que o dólar chegue em 6, porque infelizmente o Brasil, o governo brasileiro, a questão de inflação, de política fiscal, aqui é complicado. Então o dólar vai continuar se valorizando frente ao real. Mentiram para vocês, e nesse canal eu defendi muito essa tese. O dólar não vai voltar para 4,50, ele vai subir. E eu investi 30% do meu patrimônio está nos Estados Unidos e eu ganhei muito dinheiro, tá bom? Agora, infelizmente ou felizmente, o dólar vai continuar nessa marca. Não sou eu que estou falando, é o Banco Central que está falando, que não vai voltar para R$4, tá? Bom, a Selic aqui deve fechar o ano em 11,75, pode aumentar mais ainda, a gente não sabe, né? E aí para 2025, que estava em 11, já subiu para 11,25. Então a tendência é que a gente tenha mais dificuldade do que o esperado para a gente controlar essa questão da taxa de juros e inflação. E isso é o quê? Uma oportunidade? É uma oportunidade, porque a gente consegue comprar ativos mais baratos. E aí que eu entro na questão, né? Poxa, o rico faz dinheiro quando? Quando tá tudo em crise, tá certo? O rico, na verdade, eu conheço muitos por aí, adoram a crise, porque é ali que eles apertam as pessoas e fazem bons negócios. Compram fazendas mais baratas, compram casas, apartamentos mais baratos, carros mais baratos de quem está precisando vender, compram ações mais baratas, compram fundos imobiliários mais baratos de quem está vendendo na baixa. Então, muita calma nessa hora, porque tem muita oportunidade aqui no meu canal. Estou falando muito sobre isso, eu vou deixar aqui um card para você, né, de fundos imobiliários que eu estou comprando. Achei muito interessante esse vídeo, depois você confere lá, tá certo? Mas vamos dar uma olhada, né? Como é que tá aí os principais ativos no momento, tá certo? Vamos dar uma olhada então na Bolsa de Valores
A Ibovespa, no ano, aqui no Brasil, ela caiu 2,3%, tá? Se a gente pegar o S&P 500, que nada mais é do que o índice das 500 maiores e tradicionais empresas dos Estados Unidos, lá subiu 23%. E eles começaram a recuar a taxa de juros agora, né? Enquanto aqui no Brasil a gente começou a aumentar mais a nossa taxa de juros, que já é muito alta, né? Enfim, mas lá nos Estados Unidos as coisas estão muito bem, obrigado. Se a gente seguir aqui, ó, vamos dar uma olhada no ouro. O ouro de 22 de outubro de 2023 a 22 de outubro de 2024, o ouro teve uma valorização de cerca de 41%. Né? O ouro estava cotado a 1.874 dólares e chegou a valer 2.648 dólares por onça, né? Que é o que eles falam pelo ouro. Então o ouro subiu pra caramba. E aí vai mais uma tese que eu defendo. Eu acho que ter ali 1% ou 2% em ouro, e aí vai uma sugestão para vocês, lá nos Estados Unidos tem um ETF muito legal, chama IAU. Tá? Além de você estar protegido em dólar, você vai estar exposto em dólar, você também vai estar exposto ao ouro. Tá? O ouro se valorizou muito aí nas últimas semanas, nos últimos meses, tá certo? Eu acho que é bem interessante também ter um percentual ali num ativo que é bem consistente e sólido. Tá bom? Mas seguindo aqui, vamos dar uma olhada no dólar. O dólar saiu de R$ 5,00 para R$ 5,69 aí nos últimos 12 meses. Tá? Mais de 10% de aumento e pode parar em 6. Eu não duvido nada, tá bom? Seguindo aqui, vamos dar uma olhada no Bitcoin. O Bitcoin que aí neste ano já subiu 79%. Tá? Lembrando que o Bitcoin ele também está atrelado ao dólar, né? E que realmente é uma moeda que chegou para ficar. Né, vem mudando o mundo, cada vez mais milionários preocupados com a inflação mundial, preocupados com os governos que estão imprimindo dinheiro sem parar, e isso é péssimo para a inflação mundial. Muitos estão investindo em Bitcoin. Muitos estão considerando o Bitcoin como uma moeda muito promissora para o futuro. Tanto é que nos últimos anos ela veio se valorizando e sem parar. E a tendência é que ela continue se valorizando. Por quê? São apenas 21 milhões de moedas que existem no mundo, que podem ser produzidas no mundo, tá certo? Só que nós temos o quê? Uma escassez. Quanto mais milionários, quanto mais pessoas como você e eu comprando Bitcoin, que a gente pode começar com R$5, R$10, a gente vai comprando fraçõezinhas do Bitcoin, a gente vai deixando ele mais escasso. Ele não pode ser impresso numa impressora que nem o dinheiro, o dólar, o real. Então a tendência é que ele se valorize ainda mais, ele cada vez mais esteja mais e mais valorizado. Mas tá aí, você viu que tudo valorizou, menos a Bolsa brasileira. O dólar valorizou, a Bolsa de Valores nos Estados Unidos valorizou, nós tivemos o Bitcoin valorizando, né? E aqui no Brasil a coisa tá andando para trás. E é claro que o gringo tá de olho, porque o gringo que é o rico bilionário, os fundos de investimento estão vindo para o Brasil comprar. Mas eles também estão olhando a política fiscal, o que está acontecendo, o que o governo está fazendo. Tem muito risco. O governo atual não está conseguindo aprovar muita coisa. A coisa está bagunçada. E aí, realmente, tem que ser persistente, tem que colher ali coisas boas e pensar no longo prazo, porque para o curto prazo a situação não tá boa, tá? Mas como é que eu monto minha estratégia, então, visto todo esse cenário que eu mostrei para vocês? Hoje eu invisto da minha carteira da seguinte forma: 30% estão em ativos nos Estados Unidos, 30% em fundos imobiliários, 20% em renda fixa, 15% em ações no Brasil e 5% em outros ativos como cripto e ouro. E eu não fico mexendo nesses percentuais, porque eles são o meu mapa, eles são a minha bússola para eu entender o que eu estou fazendo. Então, uma vez por mês, eu volto aqui nos meus percentuais, eu atualizo a minha planilha e aí eu entendo, opa, como é que está nos Estados Unidos? Valorizou muito, o dólar subiu? Estou com 32, eu quero 30, então não vou fazer nada. Vou parar de comprar. Inclusive, eu parei de comprar ativos nos Estados Unidos de um tempo para cá porque as coisas se valorizaram muito. Tá? Minha carteira ficou exposta demais aí em ativos no exterior. Já os fundos imobiliários caíram muito. Então, meus 30% caíram para 27%, 26%, sei lá. Tá? E aí eu estou fazendo o que? Eu estou comprando. Porque eu estou encontrando bons ativos, bons shoppings, bons galpões, bons fundos de papel, baratos, e estou colocando para dentro da minha carteira, tá? Porque é uma oportunidade. Renda fixa, também estou aproveitando algumas oportunidades, tá? Porque minha carteira vem subindo junto com o salário, o prolabore das minhas empresas, me dá oportunidade. As ações no Brasil também estão em queda, então pontualmente algumas empresas mais sólidas, como bancos, comprei recentemente Banco do Brasil, tá? São ações que me deixam tranquilo, dormir tranquilo e que me dão possibilidade de receber bons dividendos também. Agora, é claro que nesse momento, aonde eu enxergo as maiores oportunidades? Acho que nos Estados Unidos a coisa já subiu bastante, o dólar também subiu bastante. Nós temos aqui ações do Brasil com oportunidades, nós temos aqui fundos imobiliários com boas oportunidades,
né? E claro que mesmo com todo esse cenário que eu mostrei para vocês de a coisa não estar boa, e às vezes dá vontade de desanimar, de desistir, mas a coisa tá muito boa assim e eu tenho comprado. Tá? Porque o Brasil sempre foi assim, desde a época da colonização, desde a época que os portugueses chegaram aqui no Brasil, a coisa foi desandada assim, mas os ricos ficaram mais ricos e os pobres, que foram inteligentes, ficaram ricos fazendo bons negócios, tá? Então eu sigo essa estratégia. Bom, e o Bitcoin? O Bitcoin também é uma moeda muito promissora, que o mercado acredita que vai subir muito, hoje cotada a 65 mil dólares, mas a tendência é de alta. Dá uma olhada nessa notícia. Bitcoin valendo 10 milhões de dólares, o Banco Central Europeu diz que cenário é plausível. Os bancos centrais estão secretamente comprando Bitcoin. Agora, o Bitcoin deve valorizar? Deve valorizar. É para você sair vendendo tua moto, tua casa, teu carro e colocar tudo em Bitcoin? Não. O Bitcoin é pra gente colocar ali 5% do patrimônio. Então se você tem R$1.000, pô, coloca 50 em Bitcoin ou R$100 que seja. Porque se aquilo ali virar pó um dia, que eu não acredito, você não perdeu tudo, tá? Então tem essa diversificação de carteira, como eu mostrei a minha carteira para vocês, tá certo? Eu invisto até 5% em ativos como cripto. Então, se o Bitcoin valorizar muito, eu ganho. Se aquilo lá um dia virar pó, eu também não perdi muito, tá? Então tenham também menos ganância nesse momento, né? Que eu vejo o brasileiro muito focado em bet, tigrinho, até no Bitcoin às vezes quer colocar toda a vida dele ali, e aí dá uma queda, o cara entra em pânico, entra em choque, tá certo? Mas eu vou mostrar aqui para você o seguinte, né? Primeiro ponto, vou colocar aqui a recomendação de onde investir em Bitcoin, que é a Binance, parceira do nosso canal, ela é a maior corretora do mundo, tá certo? E é importante você investir aonde? Investir num lugar que te traz confiança. Por quê? O Bitcoin ele é um ativo digital e as corretoras elas podem ser hackeadas e várias delas sofrem ataque hacker, tá? Então a gente precisa estar numa corretora que tem um bom sistema de segurança, que a gente fala de cibersegurança, né? Ela tem o quê? Muito dinheiro também, a Binance. Ela tem um colchão financeiro muito grande, que é o quê? Serve de seguro, caso aconteça alguma coisa, um ataque hacker, alguma coisa, ela tem a grana para devolver para nós que somos clientes aí da Binance, tá? E também, claro, que você pode colocar o teu Bitcoin, você pode ir lá na Binance, comprar o Bitcoin e guardar na tua wallet, que fica também até mais seguro com você, mas muitas pessoas têm medo por causa das palavras-chave e aí acabam deixando na corretora ali por uma questão, né, de se sentem mais seguras. E tudo bem, dependendo de um patrimônio, até um valor que não seja muito alto, deixar ali na corretora uma Binance, tá certo? Eu acho ok, tranquilo. Mas eu vou te mostrar agora o passo a passo de como você vai comprar o Bitcoin na Binance aqui na prática, tá? Então vamos lá. Bom, vamos lá então, né? Vamos a esse mini curso aqui, onde eu vou te mostrar o passo a passo para você investir nas principais criptomoedas, mas nós vamos utilizar aqui o Bitcoin para a gente fazer a compra na prática, tá certo? Bom, primeiro passo, você precisa o quê? Abrir conta em uma exchange. Ah, André, o que seria uma exchange? Né? Imagine que você vai viajar para o exterior e você precisa comprar dólares, tá? No país que você vai, não aceita o real. Bom, enfim, você vai até uma casa de câmbio ou pela internet você vai até uma casa de câmbio, no caso, e vai trocar os seus reais pelos dólares, não é isso? Bom, numa exchange você vai fazer o mesmo processo, só que nós vamos trocar os nossos reais, aqui no caso, pelo Bitcoin. Tá? Então a gente vai seguir o mesmo padrão. E agora nós vamos utilizar a Binance. Só para você ter uma ideia, a Binance hoje é a maior exchange do mundo, tá certo? Ela é 10 vezes maior, para você ter uma ideia, do que a segunda colocada. Então realmente é uma exchange que traz o quê? Traz segurança. E ela está presente em mais de 180 países aí pelo mundo. E importante citar aqui também que a Binance, além de ser a maior do mundo, ela também é considerada a mais segura do mundo. Por quê? Quando a gente fala em ativos digitais, as corretoras elas estão sujeitas, das exchanges no caso, né, a hackeamento, os hackers invadir, roubar as criptomoedas, tá certo? Só que a Binance ela garante isso para o cliente porque ela tem o quê? Um fundo de emergência, um fundo, dinheiro, reserva muito grande, tá certo? É muito dinheiro. Caso aconteça algum tipo de problema, ela assume a responsabilidade, né? Enfim, e entra com parte ali para defender os seus clientes, para ressarcir os seus clientes, tá? Então é uma questão de segurança muito importante. Bom, além disso, a Binance hoje, ela tem taxas aí 15% mais baratas em média do que as outras corretoras do mercado também, tá certo? Lembrando, tá? Você vai abrir tua conta e ela é gratuita. Eu vou deixar inclusive o QR Code aqui na tela para você já abrir sua conta na Binance. Abra pelo QR Code, posicione o seu celular, pela câmera você vai ser levado ao site oficial para você fazer aí, baixar o seu aplicativo da Binance, tá bom? No seu celular. E também vou deixar aqui no link da descrição
o link para você, né, do site oficial. Utilize esse link para que você vá ser direcionado exatamente para o site oficial da Binance. Bom, vamos lá então? Então agora que você já baixou o seu aplicativo da Binance, você vai fazer o seguinte passo, tá certo? O primeiro passo é a gente utilizar o quê? Vamos utilizar a versão Pro, que ela tem mais funcionalidades. É como se a Binance tivesse dois aplicativos dentro de um só, tá certo? Então você vai clicar aqui no canto esquerdo, lá em cima no seu celular, no símbolo da Binance, e agora lá embaixo nós vamos clicar aqui em Pro, tá? Você vai entrar já automaticamente na versão Pro. E aí nós vamos em mais serviços neste momento. Agora você vai clicar em comprar criptomoedas e nós vamos comprar a criptomoeda, no caso o Bitcoin, então você vai selecionar aqui o BTC, que é a nomenclatura aqui no caso, as siglas do Bitcoin, e vamos colocar no formato de Pix, que é muito mais prático, tá? Vamos colocar agora o valor, coloquei aqui um valor de R$25, e agora simples e rápido. É só você pagar aí o código, né? O código do Pix lá no seu bancão ou no seu banco digital e automaticamente esse valor já vai entrar em Bitcoin na sua carteira. E para você visualizar aonde estão os seus Bitcoins, você vai lá em carteira Spot, que é ali que você vai enxergar todas as criptomoedas que você comprar junto à Binance. Então é isso aí, né? Você agora já é um investidor de criptomoedas, tá certo? Parabéns e não esqueça, né? Se você não baixou ainda o aplicativo, tá aqui no QR Code e também no link da descrição o site oficial, que é por ali que você tem que abrir a sua conta na Binance. Um grande abraço e até a próxima.